ponto, né? Você aniquilou a criatividade do indivíduo durante 12, 15 anos da vida dele, e aí você ele tem aquela curiosidade infantil que, né, de é aquela coisa, a criança fica olhando a formiga. Olá, tudo bem? Hoje eu estou conversando com duas amigas que eu conheço, mães que também têm os seus desafios, a Cláudia e a Carol, e eu vou deixar as duas se apresentarem um pouquinho. Então, muito bem, gente, obrigada por vocês terem se Obrigada a você pelo convite. Muito bem, qual das duas quer se apresentar primeiro? Porque eu conheço as duas. São mães de quantos, que idades? Então eu vou começar com o meu mais curto. Sou a Cláudia, mãe do João Pedro, de 10 anos. Eu sou a Carol, mãe do Henrico, que tem 9 anos. Mãe da Isabela, com 5, e da Júlia, com 3. Eu queria ouvir um pouco das duas. Como foi, se tiveram mudanças de escola? O que levou vocês a escolherem essa outra escola? Quais são os principais desafios? Como foi isso para vocês, né? Porque eu não sei se você teve que mudar, obviamente, o João de escola, e você, em idades diferentes, deve ter tido algumas transições. Aí, como é que foi essa situação para vocês? Eu já comecei mudando de cidade e o João era muito pequeno. Eu queria manter a rotina que ele tinha, e aí eu queria escolher uma escola que fosse muito parecida com a que ele tinha na ocasião, e eu consegui achar. E ele ficou lá por uns 4 anos, e era uma escola limitada na idade, era até o primeiro ano, e depois nós fomos tendo outras necessidades com o João, e aí nós procuramos uma outra escola com outros objetivos, que ele não ficasse mudando tanto, então que fosse uma escola que tivesse ensino... de 1, 2, ensino médio, que fosse até o final. Isso. E nós descobrimos uma escola que tinha tudo a ver com o nosso pensamento, com a parte tanto pedagógica quanto a parte física. A adaptação foi rápida, assim. Criança com 4 anos tem uma adaptação assim fantástica. E ele adorou a escola, não tinha absolutamente ninguém conhecido. Então foi fazer novos amigos, descobriu rapidamente que tinha crianças próximas do bairro, então fez amizade rápido. E eu acho que os pais também ajudam muito nessa questão de adaptação, porque nós fizemos com que houvesse encontros. A escola ajuda também, porque essa é uma escola que participa bastante, faz com que os pais participem bastante, com que os pais estejam bem incluídos. Então foi mais fácil do que imaginávamos. Acho que os pais sofrem mais do que as crianças. Do que as crianças, é uma fala importante. Na mudança. É verdade. E você, Carol? Eu, assim, foi um caso parecido, porque nós também morávamos em outro estado, foi uma mudança, né, de cidade, então a gente buscou um colégio que fosse parecido com o que o Henrico já tinha. E aí o que a gente levou em consideração, no nosso caso, da nossa família, foi a questão, assim, do local que a gente está inserido, a questão de ter uma segunda língua, a questão de ter uma outra cultura envolvida. E a gente gostou, né, da maneira que foi acontecendo. O Henrico, ele se adaptou super bem, que ele foi o primeiro a entrar também nessa fase de 5 anos. Eu acho que tem muito essa questão também da gente poder participar, de estar junto com as crianças e de... Ó, o Henrico chama... Edição. E a gente está acho que bem realizado, assim, no momento com essa parte dos estudos. A Isabela e o Henrico estudam no mesmo colégio. A Júlia, por ser ainda um pouco pequenininha, ela está com 3 anos, ela está numa escola menor, que tem digamos assim, uma atenção diferenciada, uma escola pequena, voltada mais para essa fase. A primeira infância. Primeira infância, Eu acho que o colégio que eles estão inseridos é bem legal. E pensando em termos de maternidade,
Como é que vocês fazem essa gestão de maternidade em relação aos companheiros, maridos, enfim? Como é que funciona essa dinâmica para vocês duas, né? De quem um fica com uma coisa, o outro fica com outra, ou vocês fazem uma divisão? Você tem 3, né? No meu caso, assim, eu acho que de uns anos pra cá melhorou bastante, porque a gente tá conseguindo, digamos que dividir um pouco mais, assim, essa parte, não só da educação, mas as tarefas do dia a dia. Nós somos só eu e o Fernando, a gente não tem rede de apoio aqui em São Paulo, então a gente tem que estar com tudo bem alinhado para funcionar. Claro. Mas eu vejo que à medida que eles estão crescendo, a gente vai vendo outras necessidades em relação à educação, de estar mais presente, de conversar mais e de orientar, porque quando eles são muito pequenininhos, é muito a questão da mãe, de estar junto, o pai está ali, mas é muito a mãe. Então eu acho que agora, no caso da minha família, mudou um pouquinho esse cenário, assim, e a gente está sempre buscando estar bem presente, conversar muito em casa, principalmente o Henrico, que está já nessa fase que meio que entrando numa pré-adolescência. A gente às vezes pensa que é pequeno, dá muita demanda, e quando crescer a demanda vai diminuir porque fica mais independente, vai ser mais fácil, né? E na verdade não é. Não porque é. A complexidade é outra. E você só né? descobre isso à medida que o tempo vai passando, que eles vão crescendo, né? Porque realmente fica muito mais complexo. Eu acho que os cuidados, né, quando são muito pequenos, você tem que cuidar ali daquele serzinho, tem que alimentar, enfim. Mas à medida que vai crescendo, fica mais desafiador. Ainda mais dependendo da personalidade, né? Dependendo da personalidade. Também. Isso também, cada um tem uma personalidade diferente, né? E você vai descobrindo. Uns são mais autônomos que outros. Exatamente. E o João? Impossível não falar de maternidade e colocar também a parte de profissional no meio. Trabalhava mais de 14 horas por dia. Quando nós resolvemos ter um filho, nós falamos, não, nessas condições vai ficar difícil, quem vai cuidar dessa criança, né? Eu terceirizava chamando babá, ou com a família, ou deixava na escolinha, na creche. Mas aí não optei por nenhuma dessas. Falei, bom, eu acho que, graças a Deus, temos condições, então, de, por opção, parar para me dedicar à maternidade. Fizemos um planejamento para isso, por alguns anos que isso acontecesse. Na verdade, eu tinha a ideia de mais ou menos uns 3, 4 anos. Depois você vai postergando isso, falando, não, mas ele é tão ainda dependente. Não, mais um pouquinho. Eu ainda não larguei disso. É verdade. Mas agora já comecei a trabalhar, já estou com um trabalho mais flexível, que eu consigo colocar ele para dormir e depois voltar a trabalhar. Isso já me ajuda bastante. E o meu marido também, agora ele sempre teve um trabalho mais flexível, mas agora tem muito mais. Então nós somos muito parceiros nessa questão de maternidade, paternidade. As nossas ideias, elas se encaixam na hora de estar educando, então eu acho isso fundamental para nos ajudar, nos auxiliar no dia a dia. Embora sempre fica doente ou tenha alguma prova, primeiro é a mãe, aí depois Exato. Poderia ser com o seu pai, ele adora essa matéria, estudar com você. Então, aí ele vai procurar. O pai, certo. Quais são os principais desafios que vocês encontram dentro da escola hoje? O que vocês acham que são as matérias em si? É o desenvolvimento? Eu acho o maior desafio que eu sinto agora é o Henrico, que está no 5º ano, está no ensino fundamental 2, assim, mudou de fase, ele sentiu bastante. E eu acho que administrar os estudos de uma forma geral e fazer com que ele entenda que não é só na escola, trazer isso para casa, mas trazer de uma maneira que
que seja gostosa para ele, que não seja chato, porque para eles é um pouco difícil de administrar tudo isso. Então eu acho que ficou um pouquinho mais puxado para ele agora. E eu acho que é mais a questão de administrar, conciliar as coisas da escola. E depois da pandemia, que eles acabaram entrando mais nesse mundo online, eu acho que isso também acabou exigindo muito mais deles também, né? E da gente também de estar acompanhando. Nossa, quanto desafio, né? Desafio das crianças, desafio por parte dos professores. Todo mundo teve que se reinventar nesse momento. Alguns não quiseram, tiveram oportunidade, mas não quiseram, de tornar isso gostoso. Outros não conseguiram. Outros não conseguiram. Não é? Por N motivos, né? Sim. Mas ali eu percebi que realmente é difícil, o quanto os professores têm que perceber que para eles obterem atenção, tem que se renovar e inovar o tempo todo. De fato, não pode ser uma coisa maçante, embora tenha matérias que sejam, mas enfim. Sempre você vai se identificar mais Sim, com uma coisa ou outra. Com um professor ou com outro, né? Mas tentar fazer eles entenderem que é importante, né? Que Exato, mas teria que ser gostoso, né? Tem coisa que é um pouquinho mais complicado. Ou pelo menos um pouquinho mais palatável, assim, né? Que desça redondo, né? Pelo menos, que desça redondo. Deve ser difícil para todo mundo, né? Deve ser difícil para os professores e para eles, mas, gente, temos que inovar, né? Temos que inovar isso. Não dá para mudar, né? Olha que coisa gostosa estar sentando aqui, conversando, falando de coisas boas e aprendendo ao mesmo tempo, né? Nós estamos aprendendo o tempo todo. Então, por que não? Porque na troca, a gente sempre aprende na troca. Eu acho que para nós, assim, como pais, pelo menos para mim, essa questão da pandemia, até a gente se adaptar, foram 2 anos praticamente aí, né? Sim. Online. Eu acho que foi muito válido pelo lado de que a gente acabou participando mais da vida escolar deles, tentou entender mais o que eles estão vivenciando, de que maneira que eles estão aprendendo. E eu acho que isso é muito importante, porque até mesmo antes, quando acho que a pandemia foi em 2020, eles estavam no segundo, no terceiro. Então realmente não tinha aquela quantidade de estudos, mas aí foi exigindo mais de todo mundo e aí acabou envolvendo toda a família. Então eu acho que isso é legal para a gente poder auxiliá-los assim até mais para frente, sabe, de estar mais presente. Eu percebi antes, eu trabalhava muito, 14 horas por dia e era terceirização, 100% do tempo. E quando a pandemia, além de perceber o quanto eu terceirizava, eu tive que começar de qualquer jeito a prestar atenção no que estava acontecendo. Então nesse aspecto foi bom, que talvez se eu tivesse continuado terceirizando, não tivesse ficado tão forte. Tá no automático ali, às vezes não se dá exatamente, conta. o automático. Mas concordo plenamente, tem muitas coisas que a partir do momento que voltou, eu acho que deveriam ter pego ali a oportunidade de ver, gente, algumas coisas têm que mudar. Sim. E aí, pensando nas coisas que têm que mudar, o que vocês acham que poderia mudar? E coisas simples, né? Porque a gente sabe que nós estamos numa situação que não é na maioria da população. A maioria da população entrou a pandemia, não tinha equipamento adequado, então recebia material no papel, tinha que buscar uma semana, levava para casa, na semana seguinte trazia e levava outra, até receberem os equipamentos de prefeituras e federal, etc., e começarem a trazer aulas online, quando tinha, e não tinha internet, são coisas que realmente atrapalharam. Então a gente está numa situação em que não dá para comparar. Mas o que vocês imaginam que poderia mudar, que facilitaria, que levaria a gente para um outro patamar educacional? Porque para mim a educação é fundamental para qualquer país. Eu tenho estudado, né, potências. Educação é o que leva um país a se tornar uma potência, não uma potência só em termos econômicos, mas uma potência em vários aspectos, né, sociais, políticos, enfim. Então, eu acho que a prática
prática, chamaria muito mais atenção do que a teoria para eles. Isso, voltando a esse assunto de estar conversando aqui, de estar fazendo essas provas, deles terem uma aula de biologia, olhando os animais, as plantas, enfim, tenho certeza que ficaria muito mais na memória deles do que estar lá naquele ambiente que a gente sabe lá, não vamos falar só dos nossos, mas pode não ser um ambiente de repente mais agradável possível, um calor infernal, um frio daqueles, não sei, e eles tendo que estar lá, isso também afeta, acho que afeta a parte deles prestarem atenção. Com certeza. Já seria uma excelente mudança, né? Que quem não gostaria de ter essas aulas de forma prática, vendo como é que você aplica aquilo no seu dia a dia? Acho que é isso, porque a gente tem muita coisa no nosso na vida escolar que a gente se pergunta pra quê? Eu acho, é verdade, eu concordo. Eu fico questionando até, eu olho as matérias do meu filho e falo, nossa senhora. Primeira infância, você tem aqui esse ambiente, as crianças estão fora, aprendem na prática e natureza, quando não é óbvio, quando é possível, quando há essa possibilidade, mas aí você vai tirando disso e você vai entrando no conteúdo e na caixa. Exatamente. Fund 2 é mais caixa ainda, ensino médio é uma grande caixa. Esse é o grande ponto, né? Você aniquilou a criatividade do indivíduo durante 12, 15 anos da vida dele, e aí você quer exigir que ele tenha aquela curiosidade infantil, que, né? É aquela coisa, a criança fica olhando a formiga. A criança se perdeu ali. Exato. Que seja questionadora, que seja questionadora. Acho que a parte comportamental também, eles acabam, não comportamental, mas talvez até social, dentro da escola, as crianças, o brincar entre eles também, nossa, é um grande aprendizado isso. Né? Saber lidar com o outro, a visão do seu próprio umbigo, é super importante para quando eles crescem, né? Saber lidar, né? com o próximo, entender o próximo, respeitar o próximo. É verdade. É verdade. É isso. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar mais, que vocês gostariam de deixar, mais algum insight? Não, só a palavra talvez, né? Assim, não é fácil. Não é fácil. Mas se fosse, talvez não dessemos valor. Então, acho que é isso. Acho que tem que batalhar mesmo. É isso. Eu vejo assim, pra mim, depois da pandemia, as crianças voltando à escola, a gente voltando a essa rotina, eu acho que sempre buscar aprender com eles, que eu acho que aí tem tudo pra dar certo, sabe? E fazer disso uma coisa gostosa, da gente conseguir levar eles aí para um futuro melhor e que seja gostoso, que aprendam com prazer. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente está sempre aprendendo. Eu acho que isso que vale, sabe? Quando você tem filhos, assim, de estar valorizando esses momentos também, sabe? Sempre olhar tentar ver com um olhar de mais gratidão, de estar mais ali presente, de ser realmente mais gostoso. Eu acho que é isso. Que legal, gostei dessa sua fala do aprender com prazer, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre, e aprender coisas novas. Mas eu acho que hoje, em alguns aspectos, como a educação não está tão conectada com a realidade deles, acaba se tornando mais negativa do que positiva, né? Não tem aquela coisa do prazer de aprender. E por outro lado, a tendência hoje, para você e para você ter uma vida profissional, adulta, saudável, você tem que continuar aprendendo. Então, se isso também não for fomentado ali na infância, adolescência, você vai acabar perdendo. E a gente sabe que não dá para tapar o sol com a peneira. Quando a gente compara uma aula dada no ambiente fechado contra, de repente, um YouTube, um videogame que tem muito mais apelos, né?
né, que acabam sendo mais É. interessantes, você vai acabar perdendo essa oportunidade de formar realmente da pessoa, tendo aquela vontade de aprender. E pra deles depois, lá né? na frente lembrarem de tudo isso, sabe? Porque, como você falou, é muito mais fácil. Às vezes eles gostam, é um videogame, é alguma coisa que atrai mais. Mas eu percebo pelo Henrico que quando eu tô mais presente, quando eu estudo com ele e ele vem com um resultado muito bom, ele fica muito feliz. Então ele sempre me agradece. Então isso é muito gratificante também. Porque não é só aquele momento, ele vai lembrar disso pro resto da vida dele, vai ser bom para ele lá na frente, pro futuro dele. Gente, super obrigada. Obrigada. Nossa Obrigada, conversa Gabi. foi ótima. Grandes insights. Obrigada.